Olá, eu sou Rosimara Quelela e estou aqui para vocês para apresentar o podcast do Umbango. Eu sou a criadora e gestora do Umbango, que é um espaço cultural virtual. No Umbango, a gente trabalha com a arte a partir da perspectiva afro-indígena, ou seja, a gente tem a arte como um elemento fundamental da vida, tanto para o processo de contemplação, quanto para o de educação, quanto para o de manutenção da nossa saúde mental. E aí, ao longo do tempo, a partir dos conteúdos que forem dinamizados aqui, vocês vão entendendo um pouco mais sobre esse processo e aprofundando também os conhecimentos de vocês. Aqui a gente vai ter não só a minha perspectiva, a gente vai ter também outras pessoas convidadas para dialogarem conosco, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a continuidade dos nossos projetos. O ano passado a gente falou muito sobre Quindese, fizemos um projeto todo com base na filosofia Quindese, que é a arte Congo de cuidar das crianças, e agora a gente está num momento de expandir um pouquinho mais esse projeto. E o grande problema que a gente enfrenta para conseguir levar esse projeto à frente, é o fato de ele entrelaçar temas. E na nossa sociedade a gente lida com temas muito separados. Então, quando eu falar aqui sobre educação, a gente vai entrelaçar muito essa educação com a arte, muito essa educação com a composição psicossocial, cognitiva do sujeito. E aí a gente vai chegar a outras perspectivas do processo educacional. E eu estou falando de educação hoje porque a gente vai falar muito sobre Quindese mais uma vez, porque esse ano nós vamos dar continuidade as atividades que foram desenvolvidas o ano passado, só que de outras formas. E uma dessas outras formas é o desdobramento das 16 formações para professores que foram dadas a partir do projeto Quindese. Então é isso, bora lá. Bom, então para a gente começar essa conversa, eu vou falar um pouquinho para vocês, né, dos motivos, o que leva um bango a olhar para a educação como um campo importante de atuação. Por que que a gente não fica só na arte? Por que que a gente não foca nesse assunto? Primeiramente, porque os fundamentos que guiam um bango são fundamentos de matriz filosófica Banto-Congo. E dentro dessa matriz de raciocínio, existe um processo rizomático de pensamento, ou seja, a gente pensa em rede. As coisas todas estão entrelaçadas. Então não existe a possibilidade de eu isolar o ato estético, artístico da educação. E a educação é um ponto fundamental, importantíssimo para a constituição das pessoas dentro da sociedade. E a educação, ela não está contida só no ambiente escolar. A educação é toda experiência vivida. Tudo que a gente vive vai ser algo que vai formar na gente uma determinada rede de conexões neuronais e que vai ensinar para a gente determinadas questões sobre um determinado ambiente, sobre uma determinada relação. Sendo assim, a gente tem a educação como um dos focos principais em Umbango e a gente entende que fazer arte é fazer educação. E por que que fazer arte é fazer educação? Porque a arte, ela vai, manipular determinados códigos sensoriais, seja visuais, auditivos, olfativos, táteis. A gente, dentro da arte, manipula muitos códigos desses. E aí, esses códigos, quando afetam a pessoa espectadora, ele vai alterar aquela percepção daquela pessoa e vai trazer uma nova composição. Sendo assim, a arte é um grande fator educacional. No entanto, aqui a gente também não fala só da perspectiva artística, da educação em perspectiva artística. A gente fala da educação como uma forma maior, como uma forma que está contida também dentro da escola, dentro de casa, dentro de todas as relações que as crianças vivem. Então, a gente tem essa primeira pergunta, que é: quais são as bases que guiam a educação atual? E aí a gente vai ter um processo de compreender, né, esse processo histórico do processo educacional dentro deste país Brasil, que é um país colonizado, que é um país onde houve um genocídio de uma grande massa das pessoas que já viviam aqui antes das invasões coloniais acontecerem.
É um país para onde foram trazidas muitas pessoas do continente africano de diversos lugares, e esse lugar aqui foi constituído depois, primeiramente como um reino de Portugal, e depois ele teve a sua independência, né, e enfim, se tornou Brasil. Sendo assim, por essa história, a gente precisa entender o que formou aquilo que a gente chama de educação dentro desse país. E o que formou a educação dentro desse país foi exatamente o interesse em manter um controle sobre as pessoas nesse espaço. Foi o interesse em provocar a aculturação dos povos que aqui viviam e dos povos que aqui chegaram. A educação, ela foi uma das ferramentas mais importantes do sistema colonial para que houvesse um processo de assimilação cultural por parte das pessoas escravizadas e por parte das pessoas indígenas dos códigos culturais dos colonizadores. Sendo assim, a configuração de escola que a gente tem hoje, ela ainda remete muito daqueles códigos coloniais. Tanto que quando a gente vai olhar para o currículo, para o que nós aprendemos sobre a Europa na escola, é praticamente tudo. A gente não tem quase nenhuma informação sobre os outros povos. A gente não faz ideia do conhecimento que vem de outros lugares. E não precisa só se falar de África e de povos originários brasileiros. Se a gente vai falar de povos asiáticos, se a gente vai falar de povos da Oceania, a gente vai ter o mesmo déficit. A gente não sabe da história de outros povos, a gente sabe só da história que se refere ao povo euro-estadunidense. E isso é algo muito, 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 muito deficitário para o nosso processo de desenvolvimento como comunidade, como nação, como território. E é exatamente essa preocupação que leva um Bango a olhar para o espectro educacional e entender que existe uma necessidade de ação aí. Porque dentro da minha pesquisa para fazer um Bango, eu cheguei a Quindese, inicialmente, lá em 2016, e teve todo um processo para que eu fosse entendendo como que essa filosofia ia operar dentro desse espaço. Então, o Umbango, ele tem um foco muito grande no trabalho com a educação, partindo da filosofia de Quindese, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês à frente sobre sobre o que é essa filosofia de fato. Então, a gente precisa olhar para essas bases coloniais que guiam a nossa educação e entender que a gente está num mundo que não suporta mais essa base. Porque, em linhas gerais, assim, de forma muito grosseira, digamos, por conta de ser um espaço que a gente precisa desenvolver a informação de forma mais direta, a gente tem um processo onde a educação, ela é apenas para fazer com que a pessoa tenha os conhecimentos básicos para desenvolver uma atividade profissional e sendo essa atividade algo útil para um determinado sistema. Muitas vezes não é útil para a própria pessoa, mas precisa ser para um sistema. E a nossa educação é focada nisso, focada no desenvolvimento da capacidade de trabalho. Quando muito, porque ultimamente a gente está vendo muitos déficits educacionais ocorrendo e não se sabe o que vai se fazer com essas pessoas que já não conseguem mais se desenvolver cognitivamente a partir do que a educação tem trazido atualmente, né. Então a gente tem essa educação focada no trabalho, e ela não é focada no sujeito, no desenvolvimento da pessoa. A pessoa em si não se desenvolve. Ela não é pensada como alguém que precisa ser estruturada para se relacionar no mundo, para se relacionar com o mundo, com as outras pessoas, para cuidar do crescimento da comunidade dela. Então, isso é algo muito complexo e algo que a gente precisa olhar, voltar os olhos para isso. Para que nós estamos educando as nossas crianças? Porque a maior parte do tempo a ideia é para crescer e ganhar muito dinheiro. É só isso. E aí, óbvio, a gente vai olhar, sim, temos que ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro como? O que nós estamos fazendo com o planeta para ganhar dinheiro? O que nós estamos fazendo com o nosso território? O que nós estamos fazendo com as pessoas para ganhar dinheiro?
Então, a gente olhando para essas bases que guiam a educação apenas para materialidade, né, e para aquisição de materialidades, a gente vê que há um vácuo muito grande nas possibilidades de uma pessoa existir. A gente vê que é uma educação limitadora, né, que vai limitar esse ser cognitivamente, psicologicamente, espiritualmente, vai esvaziar esse ser, vai tornar ele só uma peça de uma engrenagem que só continua sem nenhuma significação maior no mundo, né. Então esse é o primeiro ponto que me leva a olhar para um bango e entender: "Não, é necessário ter um braço educacional dentro de um bango". Não só pelas filosofias que ele dinamiza, mas também pela necessidade desse espaço, do mundo em que eu vivo, do espaço Brasil. E é a partir disso que eu penso a educação dentro de um bango. E é esse raciocínio sobre essa educação que vai me levar a pensar essas formações. E este ano a gente vai ter outras formações dentro do Umbango, para além de Quindese, que vão dinamizar as brincadeiras entre pais e crianças, para ensinar os pais a se comunicarem com as crianças na era digital. A gente vai ter cursos para professores se repensarem enquanto educadores, porque, mais uma vez, a gente fala do processo educacional anticolonialista, né, decolonial, antirracista. No entanto, se a gente não entender o que há de colonial e racista em nós, a gente não consegue avançar para uma prática que seja de fato decolonial e antirracista. Então são essas dinâmicas que vão ser dinamizadas dentro de um banco a partir desse olhar para a educação. E é um olhar que foca no sujeito biopsicossocial, num sujeito que é muito mais do que só um trabalhador dentro da sociedade.